Livros que amamos. E por que amamos? Bom, é isso que eu estou tentando responder em vlogs que começaram na semana passada. Eu sou a Thelma, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Carlos Ruiz Zafón. É sobre ele que eu vou falar hoje aqui, o que atrai nos livros desse grande escritor espanhol. Mas antes de dar sequência, queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo e mais, me seguirem lá no Instagram, porque hoje também começa uma sequência de vídeos de menos de 1 minuto, onde eu vou dar dicas de livros que a gente não consegue parar de ler, né? Esse mesmo vídeo que vocês estão vendo aqui, resumido em menos de 1 minuto, mais ou menos isso. Então me sigam lá, que vocês vão descobrir se deu certo ou não essa história. E aqui a gente vai falar um pouquinho de Carlos Ruiz Zafón, esse escritor espanhol que nos deixou em 2020. Ele morreu muito jovem, né, com 55 anos. Ele que foi um fenômeno de vendas espanhol, né, de livros, pois ele foi só mais lido do que o Cervantes. Olha só, então ele é um cara que realmente produziu bastante, foi traduzido para 50 idiomas. Fico aqui pensando, não existem 50 idiomas para se traduzir livros? Sim, existe. E ele foi traduzido para esses 50 idiomas. E ele deixou uma marca, né? Uma literatura muito interessante que nos faz viajar para Barcelona, pelo menos a tetralogia dele mais famosa, que é o Cemitério dos Livros Esquecidos. Aqui eu tenho um desses livros e eu vou falar um pouquinho dessa tetralogia, mas ele escreveu mais coisa. Ele começou a carreira dele com O Príncipe da Névoa, que é um livro infanto-juvenil, ganhou um concurso, foi aí que ele despontou para o mundo. Livro este que eu li com o meu sobrinho, que ficava assim, ai, esse palhaço, tem um palhaço, né? Na história desses bem macabros, que é uma história cheia de fantasia, que transporta aí o jovem para um mundo incrível, que fez a carreira dele despontar, né? Mas, indo para o Cemitério dos Livros Esquecidos, Barcelona, uma das grandes personagens dessa história, Barcelona do século XX, o que permite que a gente conheça a fase ali da Guerra Civil Espanhola, o tormento que era aquilo, as perseguições e um submundo que existia ali em Barcelona. Então a gente vai viajar por essas ruínas e por esse passado. Ele consegue fazer essa magia que transporta o leitor ao passado e a um universo fantástico, mágico. É low fantasy, eu diria, porque é Barcelona, sim, com fatos que ocorreram, mas com esse toque de magia. E a magia que ele coloca aqui é a magia dos livros, né? Então, o Cemitério dos Livros Esquecidos também é um personagem dessa história, é um lugar mágico lá no centrão de Barcelona, que poucas pessoas sabem que existe. Então, você precisa de uma senha secreta, você precisa saber, ser convidado a participar dessa espécie de sociedade secreta. E ali, todos os livros já escritos, lidos, perdidos, estão guardados nesse cemitério. E tem uma tradição, né? Uma tradição de se visitar esse lugar quando você é convidado pela primeira vez e escolher um livro, né? Ou melhor, o livro te escolher, né? É um pouco dessa simbiose do leitor e da obra, que um escolhe o outro, né? E você assim começa a visitar esse novo mundo, né? Descobre esse novo universo. Bom, vamos começar do começo? Não tem começo, para ser bem honesta, porque a tetralogia são interligados, né? Todos os livros, todos os 4 livros, mas eles também são independentes entre si. Então, se você quiser escolher um deles e começar a ler, beleza, pode começar por qualquer um. Pelo menos é isso
que os editores nos orientam, né? E o próprio Zafón deixou dessa forma. O que acontece é que o primeiro deles, lá no começo dos anos 2000, foi A Sombra do Vento, foi o primeiro a ser lançado. E foi o primeiro que eu li. Eu li bem tardiamente, eu li em 2018, eu acho. Veja, quando já tinham lançado o último da tetralogia, foi quando eu estava lendo o primeiro. E eu fiquei encantada. É um livro de uma magia, ele tem uma linguagem peculiar, tem um quê de obscuro, né? Um quê de gótico, mergulha nessa Barcelona cheia de mistérios. E Na Sombra do Vento, o ano é 1945, se não me engano. E a gente vai conhecer um livreiro de Barcelona e o filho dele, né, que é o Daniel Semperi. E o Semperi aí, o Daniel, é que é o nosso narrador nessa primeira história. E vai ser a primeira vez que ele vai ser levado pelo pai ao cemitério dos livros esquecidos e vai escolher um livro. E é um livro misterioso. E a partir desse livro, a gente começa a desvendar um monte de mistérios em Barcelona, nesses submundos de Barcelona, né, nos resquícios dessa guerra civil que aconteceu, resquícios também de uma Segunda Guerra Mundial. Enfim, a gente vai mergulhar no universo mágico e vai começar a conhecer personagens muito interessantes, como o próprio Daniel, que é um narrador, mas vai contar a juventude dele, né? Ele criança e ele se tornando um jovem, o primeiro amor. É uma história muito legal. Mas ele também nos apresenta o Firmin, que era um mendigo aparentemente, que vai ser aí também peça-chave para esse livro, vai dar um tom de humor super legal, que a gente se diverte pra caramba, mas vai conectar as outras histórias. As 4 histórias estão entrelaçadas, apesar de serem independentes. O segundo livro publicado é O Jogo do Anjo. E aí, eu fiquei bem confusa quando eu tava lendo, porque eu saí daquela atmosfera do primeiro livro, né, 1945, o Daniel, na verdade, envelhecendo, então vai avançando nos anos. Porém, quando a gente chega no segundo, volta no tempo e vai para tipo 1917, porque a história central é do David Martin. Vou chamar ele de Martin. E ele é um escritor maldito. Tem uma história trágica, a infância dele foi terrível. E eu, assim, foi interessante, me deu vontade de fazer esse vídeo, porque acabaram de lançar essa reunião de contos do Zafón, chama Cidade de Vapor, Contos Reunidos, onde os editores buscaram os contos que permearam esses 4 livros. Então, ontem à noite eu li o primeiro conto, que é exatamente um conto do Martin, quando ele era criança. Então mostra uma aventura dele quando o pai ainda estava vivo, bem antes do Jogo do Anjo, né? Então é uma história que precede, então é no comecinho do século XX. E aqui, acho que são uns 10, 12 contos, eu não sei exatamente o número, de contos que foram feitos nessa época e permeiam essas histórias. Então foi muito legal. Ontem eu me emocionei lendo esse livro, né? E eu acho que ele tem uma magia em colocar nomes, né? Em colocar títulos, né? A Cidade de Vapor, A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo. Ele tem, assim, uma facilidade de criar títulos incríveis, né? Nessa segunda história, que pode começar por ela se você quiser, ela é mais cínica. Eu acho que eu colocaria dessa forma. Na Sombra do Vento, a gente tem mais inocência e uma certa ironia. O Daniel é um cara irônico, então o humor dele pende para esse lado. E tem, é claro, o Firmin, que tem um humor maravilhoso que serve para todos os gostos. No Jogo do Anjo, a gente vai para um lado mais cínico, porque o Martin é assim, ele é muito amargo. A vida dele foi muito difícil, apesar de ser um cara interessante, de ser um escritor incrível, ele é difícil de engolir. Então, como ele é o nosso narrador, a história fica mais pesada, mais cínica.
enfim, tem também sua magia. Lembrando que a gente voltou no tempo, eu fiquei meio confusa, porque começa a falar do Sempere, e eu falei, é o Daniel. Não, era o pai do Daniel e o avô do Daniel, né? Volta no tempo e o Daniel ainda não existe. Então, são histórias que vão se encaixando num grande quebra-cabeças, né? O Prisioneiro do Céu é o terceiro livro, e aí a gente volta para o Daniel, um Daniel mais velho. E ele casou, o Daniel. Veja, a gente vai conhecê-lo jovenzinho, apaixonadinho. Aí a gente vai conhecer um Daniel casado, meio ciumento. E o Firmin vai casar também. Só que o Firmin tem uma crise de identidade, literalmente, porque Firmin não é o nome dele. Ele pegou esse nome de um cartaz, de um toureiro muito famoso na época. E ele falou, então já que eu não posso usar meu nome mesmo... E aí a gente é remetido, digamos, a esse momento da Guerra Civil Espanhola, de perseguições, de pessoas terríveis. E aí tem uma penitenciária pavorosa, onde crimes horrendos são acobertados e pessoas são enterradas vivas ali, enfim... A gente vai descobrir esse mundo e o diretor desse presídio é um monstro, um salafrário. A gente vai conhecer essa história, voltar um pouquinho mais do passado do Firmin, também do próprio passado do Daniel. E aí, por fim, a gente chega no Labirinto dos Espíritos, que é uma história labiríntica mesmo. E a gente tem múltiplos narradores, então tem momentos que é o Daniel, muito mais maduro aí, né, envelhecendo, contando pra gente o que tá acontecendo. Na verdade, a gente vai ter as resoluções de todos os mistérios. A história é cheia deles. Esses mistérios vão sendo resolvidos em cada livro, mas nesse último a gente tem todos eles amarrados numa grande resolução. Então é um livro mais longo, mais denso e tem essa multiplicidade de narradores, né? Então tem o Daniel, acho que tem até o próprio Firmin, eu não tenho certeza, mas entra uma personagem nova, Alicia, né, que tem aí um passado ligado, quando ela era criança, ao Firmin, antes mesmo dele ser preso e tudo mais. E essa Alicia, agora mulher e investigadora, vai tentar desmascarar todos esses mistérios e todos os vilões dessa história. O que tem por trás de tudo isso que aconteceu? O que está acontecendo? Por que essas coisas misteriosas, pessoas que somem, enfim, a gente vai ter respostas para tudo isso. Eu achei esse quarto livro mais denso, ele é muito mais longo, tem essa mistura toda, e para mim o resultado foi algo mais, nossa, impactante. Mas a minha amiga Paty, que leu comigo os 4 livros, foi o livro que ela mais gostou, se não me engano, porque ela conseguiu todas as respostas que ela queria e ela curtiu essa multiplicidade. Então, é um pouco de gosto. Acho que eu gosto mais da Sombra do Vento. Talvez porque foi o primeiro e foi aí que eu descobri o Zafón, eu não sei. É um pouco difícil apontar, né? E é um pouco de gosto. Mas o que não é gosto, é algo que é fato, é o quão genial Carlos Ruiz Zafón foi, né? A literatura dele é muito agradável, ele mistura esse mistério, essa atmosfera sombria dessa época e dessa fase de Barcelona, mas ele escreve isso de uma maneira leve, ele brinca com as palavras, ele brinca com a magia dos livros, né? O livro ele é feito por quem escreveu e por quem o leu, né? A alma de todos que passaram por ali fica presa nesse livro e vai com ele para o próximo leitor. Então a gente vai nessa viagem por quem realmente gostava de escrever, que apreciava livros, que conseguiu passar tudo isso nas suas histórias, né? Então esse foi o Carlos Ruiz Zafón, essa é a tetralogia. Comecem por onde vocês quiserem. E aqui, né, nesse lançamento, a gente tem essa reunião de contos que nos lembram, né, que nos fazem ter saudade desses 4 livros, dessas histórias
que ele criou tão bem. Então fica aqui a minha sugestão. Livros que amamos. Por que amamos? São vários motivos. Aqui não são personagens fortes mulheres, tem a Alicia, tem outras, a Isabela, tem outras personagens no decorrer dos livros fortes, mas tem personagens masculinos, a gente tem vilões, a gente tem o alívio cômico do Firmin, a gente tem uma gama de personagens que nos faz viajar no tempo para conhecer a Barcelona dos submundos lá do século XX, e é muito legal. Então fica aqui a minha sugestão e a gente se vê no próximo vídeo.